a gente está no período de declarar, né? Fazendo a declaração do leão, do imposto de renda, né? E algumas pessoas, Ronaldo, dizem, Vilas, é interessante, Ronaldo poderia dar um esclarecimentozinho sobre a questão da declaração do imposto de renda, que ainda tem muitas dúvidas das pessoas, né? E eu vou aproveitar, Ronaldo, e já começar por aí, né? Qual é o prazo, o que é preciso, se o seu escritório fornece esse serviço, porque às vezes as pessoas não têm tempo, são trabalho de manhã e de tarde, e não tem muito acesso à informática, e o escritório de contabilidade, ele ajuda, coopera, né? Faz esse serviço também, né, Ronaldo? Verdade, Evilásio. Nós prestamos o serviço, Evilásio, da declaração de imposto de renda, e também esse ano, desde quando iniciou a pandemia, a gente também presta através do WhatsApp. Porque às vezes a pessoa não quer se deslocar, a gente recebe a documentação pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Isso aí. E a gente faz a declaração, envia também em PDF, e a pessoa faz a declaração sem ter, às vezes, até que se deslocar, porque às vezes a pessoa também... E você pode pagar com o Pix também, né, Ronaldo? Isso também. Aí facilitou mais ainda. Muito bom, foi bem interessante, né? Mas aí melhorou mais. Então, a declaração de imposto de renda desse ano, Evilásio, iniciou no dia 15 de março e vai até 31 de maio. 31 do próximo mês, né? Isso. Geralmente era 60 dias. Começava no 1º de março, ou no primeiro dia útil do mês de março, até o final de abril. No tempo da pandemia houve algumas prorrogações e agora esse ano também, como mudança de governo e alguns ajustes que o governo e a Receita Federal teria que fazer, então foram feitos e demorou mais alguns dias, então começou dia 15 e o governo colocou 75 dias o prazo para que seja feito. Então, até dia 31 de maio, a pessoa irá fazer dentro do prazo legal, sem pagar multa por atraso. Ronaldo, porque existe um limite X para que você seja obrigado a declarar suas rendas, não é isso? Seu imposto de renda. Qual é o limite desse? E você já deu o prazo, né? Que é até dia 31 do próximo mês. Isso, Evilásio. Às vezes as pessoas acham que só é obrigado a declarar, realmente só é obrigado quem recebe acima de acima de R$ 28.559,70. Isso durante o ano. Durante o ano. Aí tem pessoas que às vezes trabalham em 2 empresas, juntam essas receitas. Se trabalhar só em uma empresa, pega a declaração de rendimentos e faz ver. Só que muitas vezes você trabalha e recebeu menos de rendimento tributável do que os 28.559, mas você recebeu uma parcela, vamos supor, de 5 mil com um atraso, ou 10 mil reais nesse decorrer do ano, e não atingiu os 28.559. Mas o que é que ocorre? Na hora que a empresa vai lhe pagar, ela retém imposto de renda pelo valor, porque até R$ 1.903,98 é isento de imposto de renda. Mas se o pagamento for acima de R$ 1.903,88, o sistema faz o cálculo, vai ver em qual faixa você está, ele dá um abatimento de uma parcela e o restante você paga. Então, não é só quem recebeu acima de 28.559. Se você também recebeu menos, você tem que observar se foi retido imposto de renda. Porque se foi, você faz a declaração e vai receber essa restituição. Já aconteceu de várias pessoas chegar ao nosso escritório e conversar com a gente, e quando a gente vai ver, ele diz, eu não precisava, mas aí ele tinha sido retido de imposto de renda dele R$ 1.000. Se ele não declarar, esses 1.000 o governo fica, porque o governo não vai lhe alertar, você tem a receber. Agora, se você deixar de declarar, aí você tem a pagar. Do 1º de maio, dia 2, no caso, que primeiro vai ser feriado, no primeiro dia útil de maio, ele já vai lhe cobrar. Vai lá e cancela o seu CPF por você não ter feito a declaração. Entendeu, bem interessante isso aí, viu, gente? Então vamos prestar bem atenção. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, a gente está aqui à vontade. Bom, eu estava com uma professora ligou para mim, Ronaldo, aí disse, mas por que tem que declarar isso todo ano? Eu queria entender. E tem amiga, como você estava falando, tem amiga minha que recebe, sei quanto de volta, eu nunca recebi nada. Por quê? Eu digo, rapaz, aí é com o Ronaldo Vilar.
Isso, o que acontece também é justamente isso, Evlas. Como eu falei no início, às vezes a pessoa tem duas fontes. Tem muitos professores que eles trabalham no município e no estado. E no estado. E às vezes até numa escola particular. Então, naquele do estado, vai descontando só daquele rendimento. No município, desconta sobre o seu rendimento e às vezes pode acontecer de nem ter desconto se o salário for abaixo do menor, né? Mas quando você junta as três rendas ou as duas, ao invés de você receber, você vai pagar, mesmo já tendo retido alguma parte. Acontece muito com o pessoal que tem dupla jornada de professores, também é pessoal da área de saúde, que às vezes trabalha... Isso, verdade. Tem dois vínculos, né? Tem dois vínculos ou mais, entendeu? Então, quando é um vínculo, pronto, acontece também de ter professores no estado. Aí ele recebe, ele é só do estado, mas ele tem o de concursado e tem um contrato temporário. Mas ele recebe num contra-cheque só. Então ali no dele já vem descontando mês a mês. Geralmente quando chega no final do ano, aí ele recebe alguma coisa. Porque descontando. Porque já tinha sido descontado. Justamente, às vezes descontou a maior, porque se ele tiver recebido um pagamento que foi um atrasado, vamos supor, um mês que ficou e só saiu no mês seguinte, juntou os dois, aí cobrou a mais do que o que devia. Então ele é restituído. É por isso que muitas pessoas não têm direito à restituição. Isso. Outra coisa, Ronaldo, geralmente se diz que você paga uma multa se você não prestar declaração, se você não realizar essa declaração do imposto de renda seu, até o dia 31 de maio. Aí me diga uma coisa, que multas são essas? Você tem ideia de valores? Vilas, é o seguinte, a multa, se você for obrigado a declarar imposto de renda e você não declarar, a multa, o menor valor é R$ 165,74. Mas o que é que acontece? Se você tiver imposto a pagar, além desses R$ 165,74, ele ainda vai calcular uma multa em cima do valor que você tinha a pagar. Aí vai depender do que você tinha a pagar. Aí calcula a multa em cima do que você teria a pagar e também ter passado do prazo, uma de R$ 165,74. Bom, na realidade o bom é não atrasar. O bom é não atrasar. Mas, para esclarecer um pouco mais, Vilas, também, a gente falou de quando a pessoa é obrigado a receber o rendimento tributário. Sim. Mas não é só quando o rendimento é tributável que você tem que declarar. Tem umas pessoas que têm umas aplicações, influi no bancário. Também, pronto. Quem tem ação, até o ano passado, se você tivesse R$1 aplicado em ação, você devia declarar, era obrigado. Certo. Esse ano mudou, você tem que ter uma movimentação e um ganho em ações, que às vezes hoje, como facilitou muito, você não vai para a bolsa, mas os bancos, esses bancos digitais, você entra lá, bota R$1, bota R$10. Isso. Então você colocava R$10 numa ação lá, através do banco, no ano seguinte você tinha que declarar. Esse ano não, esse ano você tem que ter ganho. E tem que ter um valor de R$40 mil de movimentação de ações para que você seja obrigado a declarar. Independente de você ter atingido os 28.559 ou não, ou as outras faixas também, porque mesmo que você não atinja esses 28.559, tem algumas situações que você também é obrigado. Você, às vezes, você pode ter trabalhado para uma empresa, hoje a gente vê muito aí essas terceirizadas que é através de associações, mas se você ganhou, porque esses trabalhos através de cooperativas, ele é isento de imposto, porque é como que você está tirando a sua cota, parte do que você prestou para a cooperativa e recebe. Mas se você tiver recebido mais de 40 mil isento, você é obrigado também a declarar. É importante saber disso, prestar atenção. Vezes, há poucos dias até eu fiz de um cidadão que ele trabalha para uma cooperativa de transporte, e ele disse, Ronaldo, eu vim aqui para ver. A gente olhou, ele tinha recebido um valor lá e realmente passava dos 40. Então ele tem que fazer a declaração. Porque se ele não fizer, quando passar o prazo, é suspenso. Mesmo que ele, CPF. Algum vínculo que ele tenha, que fosse isento, que não chegue a atingir os 28. Mas os 40 mil que ele tinha, movimentou. Lá como isento já, aí ele tem que declarar. Isso é importante, gente. Então, para tirar alguma dúvida, Ronaldo Vilar, qual é o telefone? 99985-3992.
Ou entra lá no qualquer rede social, tem as redes sociais minhas lá do escritório. RPV, né? RPV Contabilidade, você encontra e a gente tira a dúvida, encontra o telefone lá, entra em contato, a gente... Bom, gente, esclarece. Ronaldo Vilar aqui, todos nós conhecemos. O escritório dele é aqui, vizinho ao Cine Canário, né? No Centro Social Santa Zita, RPV Contabilidade. Então você vai tirar suas dúvidas, é importante, porque você conversa com ele, com o Pedro, ele já vai dar uma informação, né? Dar uma luz, um caminho, porque é importante isso aí, ninguém pode ter prejuízo hoje em dia não, né? Isso. E também, Evelas, ainda dentro desse assunto, se a pessoa tem atividade rural, ele tem a propriedade escriturado, tudo, muitas pessoas ultimamente eles têm ficado em dúvida porque é o seguinte: se você tiver uma propriedade rural, você produz, você entrega com nota fiscal, porque hoje a maioria das empresas que compram os produtos rurais, ele quer emitir a nota para a empresa que está comprando. Sim. E ele emite para quando ele vende. Então, se ele comprar sem nota, ele não tem condição de vender com nota. E principalmente esse pessoal que trabalha na SEASA, eles têm que ter esse movimento. Os fiscais da tributação agora estão muito em cima. Quando vê um caminhão carregado de maracujá, que é... Por exemplo, né? Uma das atividades que tem mais aqui é maracujá. Quando ele vê um caminhão, ele vai lá. Se não tiver nota, ele faz a autuação e, para você ver, é isento de ICMS. Que é do produtor para a empresa que vai vender, isento. Mas tem que declarar. Se não tiver a nota, ele é multado e tem que pagar o ICMS do produto que é isento. Então a orientação é exigir a nota, né? Isso, ele tem que, na hora que ele vai vender, ele exigir a nota. E as empresas que estão comprando para levar para a SEASA e para outras distribuidoras, eles também agora estão querendo emitir nota. Aí o que é que acontece? Se um cidadão vender até 142.798 no ano desses produtos agrícolas, ele também não precisa declarar. Mas se passar, ele tem que fazer a declaração, porque ele vai declarar a propriedade, ele vai dizer o tamanho da propriedade, de que forma é feito, os custos que tem para produzir isso. E a gente sabe que na Serra de Santana, principalmente aqui no nosso município, e a Serra de Santana como um todo, geral, tem muita produção de maracujá, de batata, né? Aí então, o maracujá que está mais, porque a produção maior, então essas pessoas têm que ter esse acompanhamento, porque a Receita Estadual hoje, na hora que você vende com nota fiscal o seu maracujá, ele tem lá e sabe que você vendeu. Então esses dados também são compartilhados com a Receita Federal. Então, importante o agricultor que também planta maracujá, sua fruticultura, né? Isso. Prestar atenção. Tem que prestar atenção no valor que é vendido com nota fiscal para no final ver se no ano seguinte ele tem que declarar. Verdade, então, antes da gente ultrapassar também passar para o próximo assunto, a questão também de muitas pessoas dizem: por que que algumas pessoas declaram e recebem? Isso, e outros não. Você falou. Que a professora Mas perguntou. acontece o seguinte também: quando a gente lança a declaração de imposto de renda, tem duas formas. A completa, que a completa você tem direito a colocar desconto, tem que colocar dependente. Você tiver gasto com seus dependentes ou com você, com educação, com saúde, você abate. Então, às vezes, quando tem pessoas que é mais viável fazer na completa. Essa completa, às vezes você paga menos do que na simplificada. A simplificada é o seguinte: ele pegou, você recebeu 30 mil, ele pega dos 30 mil, dá 20% de desconto. Então você de 30 mil deu 20% de desconto, você já teve 6 mil a menos. Então sua renda ficou tributável só 24. Aí automaticamente o que você pagou de imposto por ter recebido os 30, você vai ser restituído. Ressarcido, né? Mas há casos que você, vamos supor, 100 mil reais de renda, se você fizer nessa que já é simplificado os 20%, você não consegue restituir. Mas na hora que você coloca as despesas, coloca seus dependentes, os filhos, às vezes um neto que tem uma guarda judicial. No caso, a declaração completa. Né? Um pai ou uma mãe, aí também você pode colocar se ele não tiver renda, entendeu? E nessa questão da educação, muitas vezes a pessoa diz: eu posso colocar o transporte escolar que eu pago para o meu filho, eu posso pagar o aluguel do meu filho que mora no apartamento, eu posso pagar um cursinho? Não. A educação é simplesmente dos ensinos, ensino fundamental, ensino
médio, faculdade, especialização, aquele, né, doutorado, Sim. pós-graduação. Então, se alguém tiver mais dúvida, pode enviar para a gente, que a gente não faz questão de responder. Queremos agradecer, né, a audiência de todos vocês. A audiência está muito boa, graças a Deus. Vamos compartilhar essa live. Obrigado a todos pela audiência. Estou aqui com Ronaldo Vilar, contador, que está aqui nos esclarecendo tudo sobre a questão da declaração do seu imposto de renda, que também vamos entrar nas finanças do município, que esse quadro é ele, finanças públicas do município. Quero agradecer aqui a minha amiga Geralda Silvestre, que está nos desejando uma boa tarde, a professora, Vitória Medeiros, né? Um grande abraço, Vitória, para você e Baixa Verde, toda Baixa Verde. Nosso amigo Assis da Pousada, boa tarde, Evilásio, e nosso companheiro Ronaldo Vilar. Nossa amiga Rita de Cássia, do Conselho Tutelar, que tem feito um trabalho muito importante à frente do Conselho Tutelar aqui de Serra Corá. Boa tarde também, a Rita de Cássia. Nosso amigo Nilson Alexandre, que está morando agora aí na Serra de Santana, né, Nilson? Uma boa tarde para Evilásio e para Ronaldo Vilar, uma boa tarde também. Muito obrigado, Nilson, pela companhia, né? Também está aqui conosco Raimunda Abdias. Um abraço, Raimunda, Manel, todos vocês que estão nos acompanhando. Aniara Gomes, uma boa tarde. Aniara lá em Natal. Um abraço, Aniara. Parabéns pelo programa, obrigado. Estamos também a filha de Paulão do Bem, Aniara, né? Minha prima também. Um abraço a Paulinho, né? Nosso amigo Paulão do Bem, lá que tem conversa afinada todas as terças e quintas-feiras, sempre às 19 horas, 7 horas da noite. Meu amigo Moacir Potiguar, boa tarde, conterrâneos. Boa tarde, Moacir, muito obrigado pela audiência, um grande abraço. Nosso amigo Reginaldo Leôncio, que está em Parelhas, que foi sorteado na última live, né? Com a caixa de chocolate. Reginaldo Leôncio, um grande abraço. Nossa amiga Raimunda, um abraço, Manel Carmo e família. Bom, conversamos aqui, mostramos alguns fatos, algumas situações em relação à declaração de imposto de renda, que foi a pedido dos nossos amigos, para que Ronaldo Vilar trouxesse esse assunto nesse quadro. E estamos à vontade aqui, qualquer dúvida. Ronaldo tem o telefone, tem um escritório aqui na rua, ali é Monsenhor Paulo, Bevenuto Pereira, vizinho Cinto Canário, RPV Contabilidade. Tem Ronaldo e Pedro Vilar todo dia, todos os dias, lhe atendendo ali. Você pode pedir informações a maiores, tirar alguma dúvida, né, Ronaldo? E fazer também a sua declaração de imposto de renda lá, né, que ele já tem esse conhecimento, né, profissional, e você não vai ter nenhum problema. Que também tem a questão de dizer, por exemplo, Ronaldo, se eu for fazer uma declaração do meu imposto de renda e eu errar, que acontece, eu acredito que aconteça, de ter algum erro, né? É possível ocorrer um erro numa declaração de imposto de renda. E aí? A gente, quando acontece isso, Evlásio, a gente faz uma retificadora. Se for dentro do prazo, pronto. Agora, vamos supor que eu fiz uma declaração sua na modalidade simplificada porque ficou mais vantajoso para você. Sim. Aí você viu que teve outra renda que não tinha colocado. Sim, esqueceu. Aí você diz, rapaz, eu esqueci de colocar essa outra renda. Se a gente modificar essa declaração, fizer essa declaração retificadora até dia 31 de maio... no período, né? A gente consegue fazer e deixar. Vamos supor que aí quando você colocou a renda maior, a mais vantajosa era na completa. Aí a gente pode mudar de uma modalidade para outra. Agora, se for após o dia 31 de maio, o que é que acontece? Você não vai conseguir mais modificar. Se você tinha feito na simplificada e você ia receber, quando você colocou a outra renda e vai pagar, mas na completa era mais vantajoso, você não pode mais mudar de modalidade. Mas é passivo até o início do ano seguinte, é passivo de fazer alteração. Porque às vezes acontece também de você, vamos supor, você vai para uma clínica, faz um tratamento
meio alto, aí Isso. você coloca na completa, você coloca um recibo lá de 15, 20 mil. Aí, quando eles estão analisando essa declaração, a Receita, ele pede, você cai na malha fina. Não porque ele acha que você está fazendo errado, mas certo. ele quer ver se você tem realmente esse comprovante. Aí ele solicita esse comprovante, você vai enviar e ele finaliza. E às vezes acontece também de você ter um recibo de 2 mil, aí você coloca 20, aí o governo acha, a Receita, mas nos arquivos que nós recebemos não tinha nenhum comprovante. Não tinha o CPF de Ronaldo com 20 mil, só tinha 2. Então vamos pedir a ele o recibo. Aí na hora que a gente envia, faz essa correção, entendeu? Por isso você deve declarar o imposto de renda com quem sabe, né? E outra coisa que o Ronaldo está falando aqui, que é muito importante, não deixe para o último dia. Isso. Porque você tem esse prazo para declaração até dia 31 de maio. Mas não espere pelo dia 30. Vá a semana que entra. E isso tem um tempinho, vá lá. E o ideal é, como você falou, Blas, você procurar uma pessoa que entenda um pouco. Porque, isso. assim, é muito complexo. Qualquer pessoa pode fazer. Você Sim. pega lá, hoje o governo facilitou, você entra com a senha do Gov, você já pega ela pré-preenchida, e nessa pré-preenchida já vem quase tudo. Mas às vezes você pode esquecer de colocar um dado, aí quando é depois, você vai ter que refazer, e muitas vezes você não sabe onde foi o problema. Vem lá dizendo no site da Receita, mas você não está sabendo o que resolver, tem que procurar um contador. Então, o ideal é um contador, uma pessoa mesmo que não seja contador, mas que tenha essa bagagem, né? Justamente. Às vezes a pessoa chega para mim e diz, Ronaldo, você não exige tantos documentos. Eu digo, mas é porque realmente não precisa. Tem que se declarar os saldos finais das contas correntes, de poupança, mas se você não declarar, não dá problema. Por quê? O governo tem tudo isso lá. O governo quer que você informe o que ele não sabe. É verdade. Mas o que ele já tem lá, se você não colocar, não vai dar problema. Ele conhecendo já sabe, isso, né? Bom, gente, a gente está aqui hoje, a gente abriu um espaço no quadro Finanças Públicas do município, porque a gente está nesse período de declaração de imposto de renda. Ronaldo, como contador profissional, né, tem uma bagagem muito boa, muito grande, e as pessoas me pediram para que Ronaldo falasse um pouco sobre essa questão da declaração do imposto de renda. Bom, alguma dúvida agora é só ir no escritório de Ronaldo Vilar, ou então dar uma ligadinha para ele, né, para Pedro, e tirar mais alguma dúvida. Eu quero agradecer a audiência grande a vocês. Como a gente está com tempo pouco para as finanças públicas do município, Ronaldo, a gente vai adentrar um pouquinho. Beleza, Ronaldo, eu vou aproveitar o ensejo só um pouquinho para interagir bem rapidinho aqui com nosso amigo Dindim, José Nilton, né, Patrícia Maria, minha irmã Alba Bezerra, um abraço lá em Ceará Mirim, Marlene Medeiro, minha prima, lá na Serra de Santana, boa tarde. Helena Macedo, professora, boa tarde, está nos acompanhando. Vitória Medeiros também está nos acompanhando, boa tarde. Está dando boa tarde também para Ronaldo. Vitória Dantas também, boa tarde. E eu peço a vocês que compartilhem essa live, né? Nós, como anunciamos, a gente está no período de declarar, né? Fazendo nossa declaração do leão, do imposto de renda, né? E algumas pessoas, Ronaldo, disseram, Vilas, é interessante. Ronaldo poderia dar um esclarecimentozinho sobre a questão da declaração do imposto de renda, que ainda tem muitas dúvidas das pessoas, né? E eu vou aproveitar, Ronaldo, e já começar por aí, né? Qual é o prazo, o que é preciso, se o seu escritório fornece esse serviço, porque às vezes as pessoas não têm tempo, são trabalho de manhã e de tarde, e não tem muito acesso à informática, e o escritório de contabilidade, ele ajuda, coopera, né? Faz esse serviço também, né, Ronaldo? Verdade, Evlasio. Nós prestamos o serviço, Evlasio, da declaração de imposto de renda, e também, esse ano, desde quando iniciou a pandemia, a gente também presta através do WhatsApp. Porque às vezes a pessoa não quer se deslocar, a gente recebe a documentação pelo WhatsApp ou pelo e-mail. E a gente faz a declaração, envia também em PDF, e a pessoa faz a declaração sem ter, às vezes, até que se deslocar, porque às vezes a pessoa também... E você pode pagar com o Pix também, né, Ronaldo? Isso também. Aí
facilitou mais ainda. Antes Muito era só bom, foi bem pontos, interessante, né? mas aí melhorou mais. Então, a declaração de imposto de renda desse ano, Evlas, iniciou no dia 15 de março e vai até 31 de maio. 31 do próximo mês, né? Isso, geralmente era 60 dias. Começava no 1º de março, ou no primeiro dia útil do mês de março, até o final de abril. No tempo da pandemia houve algumas prorrogações e agora esse ano também, como mudança de governo e alguns ajustes que o governo e a Receita Federal teria que fazer, então foram feitos e demorou mais alguns dias, então começou dia 15 e o governo colocou 75 dias o prazo para que seja feito. Então, até dia 31 de maio, a pessoa irá fazer dentro do prazo legal, sem pagar multa por atraso. Isso. Ô, Ronaldo, quem é que... Porque existe um limite X para que você seja obrigado a declarar suas rendas, não é isso? Seu imposto de renda. Qual é o limite desse? E você já deu o prazo, né? Que é até dia 31 do próximo mês. Isso, Evilásio. Às vezes as pessoas acham que só é obrigado a declarar, só é obrigado não, realmente só é obrigado quem recebe acima de X. Acima de 28.559,70. Isso durante o ano. Durante o ano. Aí tem pessoas que às vezes trabalham em 2 empresas, juntam essas receitas. Se trabalhar só em uma empresa, pega a declaração de rendimentos e faz ver. Só que muitas vezes você trabalha e recebeu menos de rendimento tributável do que os 28.559, mas você recebeu uma parcela, vamos supor, de 5 mil com um atraso, ou 10 mil reais nesse decorrer do ano, e não atingiu os 28.559. Mas o que é que ocorre? Na hora que a empresa vai lhe pagar, ela retém imposto de renda pelo valor, porque até 1.903,98 centavos é isento de imposto de renda. Mas se um pagamento for acima de 1.903,88, o sistema faz o cálculo, vai ver em qual faixa você está, ele dá um abatimento de uma parcela e o restante você paga. Então, não é só quem recebeu acima de 28,559. Se você também recebeu menos, você tem que observar se foi retido imposto de renda. Porque se foi, você faz a declaração e vai receber essa restituição. Já aconteceu de várias pessoas chegar ao nosso escritório e conversar com a gente, e quando a gente vai ver, ele diz, eu não precisava, mas aí ele tinha sido retido de imposto de renda dele R$1.000. Se ele não declarar, esses 1.000 o governo fica, porque o governo não vai lhe alertar, você tem a receber. Agora, se você deixar de declarar, aí você tem a pagar. Do 1º de maio, dia 2, no caso, que primeiro vai ser feriado, no primeiro dia útil de maio, ele já vai lhe cobrar. Vai lá e cancela o seu CPF por você não ter feito a declaração. Entendeu, bem interessante isso aí, viu, gente? Então vamos prestar bem atenção. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, a gente está aqui à vontade. Bom, eu estava com uma professora ligou para mim, Ronaldo, aí disse, mas por que tem que declarar isso todo ano? Eu queria entender. E tem amiga, como você estava falando, tem amiga minha que recebe, sei quanto de volta, eu nunca recebi nada. Por quê? Eu digo, rapaz, aí é com o Ronaldo Vilar. Isso, o que acontece também é justamente isso, Evlas. Como eu falei no início, às vezes a pessoa tem 2 fontes. Tem muitos professores que eles trabalham no município e no estado. E às vezes até numa escola particular. Então, naquele do estado, vai descontando só daquele rendimento. No município, desconta sobre o seu rendimento e às vezes pode acontecer de nem ter desconto se o salário for abaixo do menor, né? Mas quando você junta as 3 rendas ou as 2, ao invés de você receber, você vai pagar, mesmo já tendo retido alguma parte. Acontece muito com o pessoal que tem dupla jornada de professores, também é pessoal da área de saúde, que às vezes trabalha... Isso, verdade. Tem 2 vínculos, né? Tem 2 vínculos ou mais, entendeu? Então, quando é um vínculo, acontece também de ter professores no estado. Aí ele recebe, ele é só do estado, mas ele tem o de concursado e tem um contrato temporário. Mas ele recebe num contra-cheque só. Então ali no dele já vem descontando mês a mês. Geralmente quando chega no final do ano, aí ele recebe alguma coisa. Porque já tinha sido descontado. Justamente, às vezes descontou a maior, porque se ele tiver recebido um pagamento que foi
um atrasado, vamos supor, um mês que ficou e só saiu no mês seguinte, Sim. juntou os dois, aí cobrou a mais do que o que devia. Então ele é restituído. É por isso que muitas pessoas não têm direito à restituição. Isso. Outra coisa, Ronaldo, geralmente se diz que você paga uma multa se você não prestar declaração, se você não realizar essa declaração do imposto de renda seu, até o dia 31 de maio. Aí me diga uma coisa, que multas são essas? Você tem ideia de valores? Vilas, é o seguinte, a multa, se você for obrigado a declarar imposto de renda e você não declarar, a multa, o menor valor é R$ 165,74. Mas o que é que acontece? Se você tiver imposto a pagar, além desses R$ 165,74, ele ainda vai calcular uma multa em cima do valor que você tinha a pagar. Aí vai depender do que você tinha a pagar. Aí calcula a multa em cima do que você teria a pagar e também ter passado do prazo, uma de 165,74. Bom, na realidade o bom é não atrasar. O bom é não atrasar. Mas, para esclarecer um pouco mais, Vilas, também, a gente falou de quando a pessoa é obrigada a receber o rendimento tributário. Sim. Mas não é só quando o rendimento é tributável que você tem que declarar. Tem umas pessoas que têm umas aplicações, influi no bancário. Também, pronto. Quem tem ação, até o ano passado, se você tivesse R$1 aplicado em ação, você devia declarar, era obrigado. Certo. Esse ano mudou, você tem que ter uma movimentação e um ganho em ações, que às vezes hoje, como facilitou muito, você não vai para a bolsa, mas os bancos, esses bancos digitais, você entra lá, bota R$1, bota R$10. Isso. Então você colocava R$10 numa ação lá, através do banco, no ano seguinte você tinha que declarar. Esse ano não, esse ano você tem que ter ganho. E tem que ter um valor de R$40 mil de movimentação de ações para que você seja obrigado a declarar. Independente de você ter atingido os 28.559 ou não, ou as outras faixas também, porque mesmo que você não atinja esses 28.559, tem algumas situações que você também é obrigado. Você, às vezes, você pode ter trabalhado para uma empresa, hoje a gente vê muito aí essas terceirizadas que é através de associações, mas se você ganhou, porque esses trabalhos através de cooperativas, ele é isento de imposto, porque é como que você está tirando a sua cota, parte do que você prestou para a cooperativa e recebe. Mas se você tiver recebido mais de 40 mil isento, você é obrigado também a declarar. É importante saber disso, prestar atenção. Vezes, há poucos dias até eu fiz de um cidadão que ele trabalha para uma cooperativa de transporte, e ele disse, Ronaldo, eu vim aqui para ver. A gente olhou, ele tinha recebido um valor lá e realmente passava dos 40. Então ele tem que fazer a declaração. Porque se ele não fizer, quando passar o prazo, é suspenso. Mesmo que ele, CPF. algum vínculo que ele tenha, que fosse isento, que não chegar a atingir os 28, mas os 40 mil que ele tinha, movimentou. Lá como isento já, aí ele tem que declarar. Isso é importante, gente. Então, para tirar alguma dúvida, Ronaldo, lá qual é o telefone? 99985-3992. Ou entra lá no qualquer rede social, tem as redes sociais minhas lá do escritório. RPV, né? RPV Contabilidade, você encontra e a gente tira a dúvida, encontra o telefone lá, entra em contato, a gente... Bom, gente, Ronaldo Vilar aqui, todos nós conhecemos. O escritório dele é aqui, vizinho ao Cine Canário, né? No Centro Social Santa Zita. RPV Contabilidade. Então você vai tirar suas dúvidas, é importante, porque você conversa com ele, com o Pedro, ele já vai dar uma informação, né? Dar uma luz, um caminho, porque é importante isso aí, ninguém pode ter prejuízo hoje em dia não, né? Isso. E também, Vilas, ainda dentro desse assunto, se a pessoa tem atividade rural, ele tem a propriedade escriturado, tudo, muitas pessoas ultimamente, eles tem ficado em dúvida, porque é o seguinte, se você tiver uma propriedade rural, você produz, você entrega com nota fiscal, porque hoje a maioria das empresas que compram os produtos rurais, ele quer emitir a nota para a empresa que está comprando e ele emite para quando ele vende. Então, se ele comprar sem nota, ele não tem condição de vender com nota. E principalmente esse pessoal que trabalha na Ceasa,
eles têm que ter esse movimento. Os fiscais da tributação agora estão muito em cima. Quando vê um caminhão carregado de maracujá, que é... Por exemplo, né? Uma das atividades que tem mais aqui é maracujá. Quando ele vê um caminhão, ele vai lá. Se não tiver nota, ele faz a autuação e para você ver, é isento de ICMS. Que é do produtor, é do produtor para a empresa que vai vender, isento. Mas tem que declarar. Se não tiver a nota, ele é multado e tem que pagar o ICMS do produto que é isento. Então a orientação é exigir a nota, né? Isso, ele tem que, na hora que ele vai vender, ele exigir a nota. E as empresas que estão comprando para levar para a Ceasa e para outras distribuidoras, eles também agora estão querendo emitir nota. Aí o que é que acontece? Se um cidadão vender até 142.798 no ano desses produtos agrícolas, ele também não precisa declarar. Mas se passar, ele tem que fazer a declaração, porque ele vai declarar a propriedade, ele vai dizer o tamanho da propriedade, de que forma é feito, os custos que tem para produzir isso. E a gente sabe que na Serra de Santana, principalmente aqui no nosso município, e a Serra de Santana como um todo, geral. Tem muita produção de maracujá, de batata, né? Aí então, o maracujá que está mais, porque a produção maior, então essas pessoas têm que ter esse acompanhamento, porque a Receita Estadual hoje, na hora que você vende com nota fiscal o seu maracujá, ele tem lá e sabe que você vendeu. Então esses dados também são compartilhados com a Receita Federal. Não, importante o agricultor que também planta maracujá, sua fruticultura, né? Isso. Prestar atenção. Tem que prestar atenção no valor que é vendido com nota fiscal para no final ver se no ano seguinte ele tem que declarar. Verdade. Antes da gente ultrapassar também para o próximo, passar para o próximo assunto, sim. A questão também de muitas pessoas dizem: por que é que algumas pessoas declaram e recebem? Isso, e outros não. Você falou. Que a professora Mas perguntou. Acontece no seguinte também: quando a gente lança a declaração de imposto de renda, tem duas formas. A completa, que a completa você tem direito a colocar desconto, tem que colocar dependente. Você tiver gasto com seus dependentes ou com você, com educação, com saúde, você abate. Então, às vezes, quando tem pessoas que é mais viável fazer na completa. Essa completa, às vezes você paga menos do que na simplificada. A simplificada é o seguinte: ele pegou, você recebeu 30 mil, ele pega dos 30 mil, dá 20% de desconto. Então você de 30 mil deu 20% de desconto, você já teve 6 mil a menos. Então sua renda ficou tributada só 24. Aí automaticamente o que você pagou de imposto por ter recebido os 30, você vai ser restituído. Ressarcido, né? Mas há casos que você, vamos supor, 100 mil reais de renda, se você fizer nessa que já é simplificado os 20%, você não consegue restituir. Mas na hora que você coloca as despesas, coloca seus dependentes, os filhos, às vezes um neto que tem uma guarda judicial. No caso, a declaração completa. Né? Um pai ou uma mãe, aí também você pode colocar se ele não tiver renda, entendeu? E nessa questão da educação, muitas vezes a pessoa diz: eu posso colocar o transporte escolar que eu pago para o meu filho, eu posso pagar o aluguel do meu filho que mora no apartamento, eu posso pagar um cursinho? Não. A educação é simplesmente dos ensinos: ensino fundamental, ensino médio, faculdade, especialização, aquele, né, doutorado, pós-graduação. Então, se alguém tiver mais dúvida, pode enviar para a gente, que a gente não faz questão de responder. Queremos agradecer, né, a audiência de todos vocês. A audiência está muito boa, graças a Deus. Vamos compartilhar essa live. Obrigado a todos pela audiência. Estou aqui com Ronaldo Vilar, contador, que está aqui nos esclarecendo tudo sobre a questão da declaração do seu imposto de renda, que também vamos entrar nas finanças do município, que esse quadro é ele, Finanças Públicas do município. Quero agradecer aqui a minha amiga Geralda Silvestre, que está nos desejando uma boa tarde, a professora, Vitória Medeiros, né? Um grande abraço, Vitória, para você e Baixa Verde, toda Baixa Verde. Nosso amigo Assis da Pousada, boa tarde, Evilásio, e nosso companheiro Ronaldo Vilar, nossa amiga Rita de Cássia, do Conselho Tutelar, que tem feito um trabalho muito importante à frente do Conselho Tutelar aqui de Serra Corá, boa tarde também, a Rita de Cássia, nosso amigo Nilson Alexandre, que está morando agora aí na Serra de Santana, né, Nilson?
Uma boa tarde para Evilás e para Ronaldo Vilar, uma boa tarde também. Muito obrigado, Nilson, pela companhia, né? Também está aqui conosco Raimunda Abdias. Um abraço, Raimunda, Manel, todos vocês que estão nos acompanhando. Aniara Gomes, uma boa tarde. Aniara lá em Natal. Um abraço, Aniara. Parabéns pelo programa, obrigado. Estamos também, a filha de Paulão do Bem, Aniara, né? Minha prima também. Um abraço a Paulinho, né? Nosso amigo Paulão do Bem, lá que tem conversa afinada todas as terças e quintas-feiras, sempre às 19 horas, 7 horas da noite. Meu amigo Moacir Potiguar, boa tarde, conterrâneos. Boa tarde, Moacir, muito obrigado pela audiência, um grande abraço. Nosso amigo Reginaldo Leôncio, que está em Parelhas, que foi sorteado na última live, né? Com a caixa de chocolate. Reginaldo Leôncio, um grande abraço. Nossa amiga Raimunda, um abraço, Manel Carmo e família. Bom, conversamos aqui, mostramos alguns fatos, algumas situações em relação à declaração de imposto de renda, que foi a pedido dos nossos amigos, para que Ronaldo Vilar trouxesse esse assunto nesse quadro. E estamos à vontade aqui, qualquer dúvida. Ronaldo tem o telefone, tem um escritório aqui na rua, ali é Monsenhor Paulo, Bevenuto Pereira, vizinho Cinto Canário, RPV Contabilidade. Tem Ronaldo e Pedro Vilar, todo dia, todos os dias, lhe atendendo ali. Você pode pedir informações a maiores, tirar alguma dúvida, né, Ronaldo? E fazer também a sua declaração de imposto de renda lá, né, que ele já tem esse conhecimento, né, profissional, e você não vai ter nenhum problema. Que também tem a questão de dizer, por exemplo, Ronaldo, se eu for fazer uma declaração do meu imposto de renda e eu errar, que acontece, eu acredito que aconteça, de ter algum erro, né? É possível ocorrer um erro numa declaração de imposto de renda. E aí? A gente, quando acontece isso, Evlas, a gente faz uma retificadora. Se for dentro do prazo, pronto. Agora, vamos supor que eu fiz uma declaração sua na modalidade simplificada porque ficou mais vantajoso para você. Sim. Aí você viu que teve outra renda que não tinha colocado. Sim, esqueceu. Aí você diz, rapaz, eu esqueci de colocar essa outra renda. Se a gente modificar essa declaração, fizer essa declaração retificadora até dia 31 de maio... no período, né? A gente consegue fazer e deixar. Vamos supor que aí quando você colocou a renda maior, a mais vantajosa era na completa. Aí a gente pode mudar de uma modalidade para outra. Agora, se for após o dia 31 de maio, o que é que acontece? Você não vai conseguir mais modificar. Se você tinha feito na simplificada e você ia receber, quando você colocou a outra renda e vai pagar, mas na completa era mais vantajoso, você não pode mais mudar de modalidade. Mas é passivo até o início do ano seguinte, é passivo de fazer alteração. Porque às vezes acontece também de você, vamos supor, você vai para uma clínica, faz um tratamento meio alto, aí você coloca na completa, você coloca um recibo lá de 15, 20 mil. Aí, quando eles estão analisando essa declaração, a Receita, ele pede, você cai na malha fina. Não porque ele acha que você está fazendo errado, mas ele quer ver se você tem realmente esse comprovante. Aí ele solicita esse comprovante, você vai enviar e ele finaliza. E às vezes acontece também de você ter um recibo de 2 mil, aí você coloca 20, aí o governo acha, a Receita, mas nos arquivos que nós recebemos não tinha nenhum comprovante. Não tinha o CPF de Ronaldo com 20 mil, só tinha 2, então vamos pedir a ele o recibo. Aí na hora que a gente envia, faz essa correção, entendeu? Por isso você deve declarar o imposto de renda com quem sabe, né? E outra coisa que o Ronaldo está falando aqui, que é muito importante, não deixe para o último dia. Isso. Porque você tem esse prazo para declaração até dia 31 de maio. Mas não espere pelo dia 30. Vá a semana que entra. E isso tem um tempinho, vá lá. E o ideal é, como você falou, Evlas, você procurar uma pessoa que entenda um pouco. Porque, isso. assim, é muito complexo.
qualquer pessoa pode fazer. Você Sim. pega lá, hoje o governo facilitou, você entra com a senha do Gov, você já pega ela pré-preenchida, e nessa pré-preenchida já vem quase tudo. Mas às vezes você pode esquecer de colocar um dado, aí quando é depois, você vai ter que refazer, e muitas vezes você não sabe onde foi o problema. Vem lá dizendo no site da Receita, mas você não está sabendo o que resolver, tem que procurar um contador. Então, o ideal é um contador, uma pessoa mesmo que não seja contador, mas que tenha essa bagagem, né? Justamente. Às vezes a pessoa chega para mim e diz, Ronaldo, você não exige tantos documentos. Eu digo, mas é porque realmente não precisa. Tem que se declarar os saldos finais das contas correntes, de poupança, mas se você não declarar, não dá problema. Por quê? O governo tem tudo isso lá. O governo quer que você informe o que ele não sabe. É verdade. Mas o que ele já tem lá, se você não colocar, não vai dar problema. Ele conhecendo já sabe, isso, né? Bom, gente, a gente está aqui, hoje, a gente abriu um espaço no quadro Finanças Públicas do município, porque a gente está nesse período de declaração de imposto de renda. Ronaldo, como contador profissional, né, tem uma bagagem muito boa, muito grande, e as pessoas me pediram para que Ronaldo falasse um pouco sobre essa questão da declaração do imposto de renda. Bom, alguma dúvida agora é só ir no escritório de Ronaldo Vilar, ou então dar uma ligadinha para ele, né, para Pedro, e tirar mais alguma dúvida. Eu quero agradecer a audiência grande a vocês, como a gente está com tempo pouco para as finanças públicas do município, Ronaldo. A gente vai adentrar um pouquinho. Tem alguma coisa de saúde aí que o povo gosta muito de saber como é que está a situação da saúde, porque há uma reclamação muito grande na Secretaria de Saúde em relação a dinheiro, que está muito difícil. O povo precisa saber. Isso, Eduardo. A gente fez um levantamento do primeiro trimestre, porque assim, às vezes a pessoa diz, mas vocês só mostram uma parte. É porque a gente tem os dados no portal, tanto da saúde como do Banco do Brasil, de repasse, mas não está concreto da forma que, após a concretização de um mês, pronto, a saúde é tirar dinheiro parte do FPM, do ICMS, de outras fontes que chegam para o município, fundo de petróleo, e outras mais, Simples Nacional, imposto de renda, vai uma parte que é tirada lá na hora que o Banco do Brasil vai fazer o repasse. Mas a outra parte da receita própria, que o município é quem coloca. Então ele só coloca quando está fazendo o orçamento. Então a gente não tem o orçamento, o balanço mensal. Eu fui ver hoje, o balanço que ainda é o do mês de janeiro. A gente não tem nem do primeiro. Já estamos finalizando abril, né? Abril, então até março não tem. Então, por isso que a gente divulga os números assim, um trimestre e pelos números mais concretos do repasse da